Obrigado. Então vamos iniciar a aula Formação do Destino, do módulo 2, que está na página 53 da apostila. E aí a apostila começa com uma pergunta: por que é possível profetizar? E faz referência ao livro Imagem, Verdadeiro e Fenômeno. Então vamos lá, nas páginas 99 a 100, né? Então diz aqui: profecia sobre Brasília como futura capital do Brasil. O professor Masaru Taniguchi, então, vai descrever, quando ele esteve no Brasil, uma passagem que ele se refere da seguinte maneira: quando fui ao Brasil, visitei a nova capital Brasília, onde também proferi palestra, e nessa ocasião o deputado federal Nisei, Sr. Yuki Shigetamura, contou-me o seguinte: no dia 30 de outubro de 1877, um padre católico italiano chamado João Bosco teve visão da capital brasileira no interior desse país. Durante a sua oração, e profetizou o surgimento de Brasília. O Brasil, que era uma colônia portuguesa, proclamou a República há 70 e tantos anos, isso na época que o professor Masaru Taniguchi, obviamente, esteve lá, né? Estabelecendo nova Constituição. Nessa ocasião, foi introduzido um artigo pelo qual se criaria a capital do país, denominado Brasília, conforme a profecia do padre João Bosco, né, que ele tinha feito, obviamente, antes da edição dessa Constituição. E há 4 anos, essa visão do padre se concretizou no mundo fenomênico, surgindo efetivamente a nova capital no Planalto Central do país. Então, isso aqui, pelas datas, né, nós estamos falando da primeira viagem do professor Masaru Taniguchi em terras brasileiras, que foi em 1963. A segunda foi 10 anos depois, né? E aí o texto continua: por que é possível profetizar? Como é possível fazer profecia que confere com a realidade? Porque tudo que surge no mundo fenomênico existiu previamente no mundo da mente, como pensamento, como palavra, como ideia da mente, palavra mentalizada. Antes de assumir formas concretas no mundo físico, já existiam formas originais espirituais correspondentes no mundo da mente. Sendo ainda existentes do mundo mental, não são perceptíveis aos olhos carnais, nem aos ouvidos carnais. Mas quando a mente atinge a pureza e serenidade durante a oração, por vezes consegue sintonizar com o mundo anterior à fenomenização, conseguindo ver ou ouvir a forma espiritual original em forma de inspiração. Se a pessoa publicar essas mensagens, será chamado de profeta, ou seja, aquele que antecipa o que acontecerá um dia. Então, tudo que possui forma nesse mundo fenomênico, que é visível e que é audível ou perceptível pelos outros sentidos, antes esteve no mundo invisível, né, no mundo mental e no mundo espiritual. Isso o professor Masaru Taniguchi vai esclarecendo para entender que aquilo que nós entendemos como destino foi formado já previamente no mundo mental, no mundo invisível. Então nada acontece hoje que já não tivesse sido formado antes no mundo mental ou espiritual para que a gente vivesse essa experiência de forma concreta. Então, quando vocês assistirem a essa aula, se vocês estão assistindo é porque previamente no mundo mental vocês tomaram a decisão: vou assistir tal aula. E mesmo quando fui convidado para ministrar essa aula, no mundo mental já existia uma tal disposição, né? Vamos convidar o professor Milton para fazer essa aula. Então, por isso que eu estou aqui, de forma concreta, passando esse conteúdo para vocês, né? Então, o destino se forma primeiro no mundo mental, e na Verdade da Vida, volume 1, o professor Masaru Taniguchi vai dar alguns exemplos vivos, né, de como isso pode acontecer, porque é importante que a gente, então, tenha a noção de exemplos de saídas da vida real, né? Então, tudo isso vai acontecendo na nossa vida como destino. E no mundo mental, vocês sabem, né? Vigora a lei mental: semelhante atrai semelhante e não semelhante se repelem. Na página 133, existem os registros pessoais de uma terapeuta espiritual chamada Sra. P. Howard, né, que morava em Los Angeles, Califórnia, e que ela conta a seguinte passagem da vida dela. Certo dia, lavando os pratos do almoço, comecei a sentir vontade de visitar uma amiga que mora a algumas milhas. Terminei rápido o trabalho e me troquei para sair. De repente, senti-me melancólica, como se estivesse sendo retida por alguém, e perdi a vontade de sair. Não sei por que senti isso. Arrumei-me melhor e esforcei-me para adquirir novo ânimo.
Coloquei o chapéu, calcei uma das luvas e fui até a porta. Mas não sei porquê, senti uma melancolia insuportável e tive de voltar para o quarto. Eu tinha o desejo de visitar a amiga, mas sempre alguma coisa a impedia de prosseguir nesse seu intento. Aí ajoelhei-me e perguntei: ó Deus, afinal, o que está acontecendo? Ouvi uma voz firme e forte me responder: fique em casa. Obedecendo a voz, decidi ficar em casa. Tirei o chapéu, descalcei a luva, retirei o chale e comecei a me sentir aliviada e disposta. Disse que ouvi uma voz ordenando-me a ficar em casa, porque não encontro outros termos para me expressar. Pensei que Deus me ordenara permanecer em casa porque alguém viria me visitar. Esse foi o primeiro pensamento dela. Isso aconteceu no primeiro ano em que me iniciei como religiosa e terapeuta espiritualista. Nesse dia, porém, não apareceu ninguém até a noite e cheguei a pensar: que bobagem, deveria ter ido visitar minha amiga. Então ela tinha se arrependido de ter ouvido e obedecido essa voz, né? Todavia, justamente o trem em que eu iria viajar sofreu um grave acidente, provocando a morte de muitas pessoas e ferimentos em outras tantas. Essa foi uma das minhas inúmeras experiências. Nada de errado acontece quando obedeço à minha intuição. Ou seja, ela, naquela oração em que ela se ajoelhou e conversou com Deus, ela estava num estado de espírito tão transparente, vamos dizer assim, né? Tão equilibrado, que ela captou essa mensagem, né? Porque essa mensagem já dizia respeito a um acontecimento do mundo mental que ela não via, nem ouvia, mas que iria acontecer, ou seja, um acidente de trem. Então ela captou essa dimensão, onde as coisas ainda estão formadas invisivelmente, né? E um anjo, ou Deus, fez com que ela ouvisse a ordem firme: fique em casa, né? Nem sabe por quê. Nem sabia por quê naquela ocasião, mas o fato é que, obedecendo essa voz, depois ela teve a confirmação dos fatos conforme ocorreram, que era melhor ter ficado em casa. Então, no mundo mental, aquele desastre com o trem já havia ocorrido. Esse que é o ponto importante. Não havia mais como mudar a projeção daquela cena mental na face da Terra. Então, ela, como estava com a mente sintonizada com as vibrações divinas, ouviu essa voz, retirando-a daquela cena do acidente e ordenando que ela ficasse em casa. Então, aí é a comprovação da lei: semelhante atrai semelhante e de semelhante se repelem, né? Como ela não tinha uma vibração mental semelhante ao acidente, daquele acidente ela foi retirado através dessa ordem que veio de forma bem incisiva mesmo: fique em casa, né? Então é importante que nós mantenhamos nesse nosso dia a dia sempre vibrações de alegria, né? Sempre vibrações de amor, sempre vibrações de harmonia. Basicamente aqueles atributos que a gente chama quando nós fazemos Shinsokan, né? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia, né? Porque dessa forma estaremos sempre sintonizados com a mente de Deus. E na mente de Deus, obviamente, não existe nenhum acidente, né? Não existe nenhum infortúnio, porque Deus não criou nenhum infortúnio, Deus não criou nenhum acidente. Então, é importante que a gente mantenha essa convicção, essa afirmação de que somos filhos de Deus. E o professor Masaru Taniguchi diz, né? Se você estiver caminhando, afirme para você mesmo: é o Filho de Deus que está caminhando. Se você está estudando, afirme para você mesmo: é o Filho de Deus que está estudando. Se você está diante de uma refeição, pensa assim: é a provisão infinita que se manifestou na minha vida. Muito obrigado, Deus. Se você vai vestir a sua roupa, pense da mesma forma que isso é providência divina para que você consiga executar a sua missão aqui na face da terra. Como filho de Deus, você tem direito a essa provisão. Então, você vai, é decisão nossa manter a nossa mente sintonizada ou não com o mundo da imagem verdadeira, né? Semelhante atrai semelhante e de semelhante se repelem. É preciso que tenhamos isso em mente, né?
Bom, continuando ainda na Verdade do volume 1, existe um outro relato, também sacado da vida real, que enfoca a senhora Eiko Miwa, que enfrentou um incêndio. Então diz aqui: relembrando agora, sinto o quanto é espantosa a providência de Deus. Sempre tive o hábito de fazer meu filho trocar toda a roupa na hora de dormir. Nessa noite, porém, ele sentia dor de cabeça e mal-estar. Por isso, permiti que ele fosse dormir sem trocar a roupa do dia. Eu também estava com dor de cabeça e não conseguia conciliar o sono. Apenas cochilava quando escutei uns estalidos. Pensei que estivesse chovendo e que fosse ruído das gotas d'água caindo. Daí a pouco, ouvi um barulho estranho, como se algum material tivesse caído. Levantei-me, abri a porta e dirigi-me à oficina. Toda a parte superior estava em chamas. Então, a senhora Eiko Miwa, nessa noite, não conseguia dormir por causa da dor de cabeça e a criança tinha ficado sem trocar de roupa. Nesse ponto é importante fazer um comentário. Muita gente pensa assim: sou filho de Deus, meu filho também é filho de Deus, mentalizo toda hora que eu sou filho de Deus, mentalizo toda hora que eu sou filha de Deus também, tanto eu como meu filho, e no entanto me acontece a dor de cabeça. Então calma, Então se você está realmente sintonizado com as vibrações de Deus, tudo, mesmo aquilo aparentemente desagradável, está te conduzindo para o bom caminho. Assim foi-me possível fugir rapidamente do incêndio, levando consigo o filho. Foi-lhe possível. Provavelmente esse incêndio não pôde ser evitado porque já estava consumado no mundo mental. Não foi possível evitá-lo, mas a mente da senhora Miwa, que é muito religiosa, não estava em sintonia com o infortúnio de ser morta ou queimada pelo fogo. Por sendo a lei mental, segundo a qual repelem-se os não semelhantes, ela foi afastada, ficando fora do alcance da desgraça. Devido à dessemelhança mental, o subconsciente da senhora Miwa pressentiu o incêndio e fez com que nessa noite ela não dormisse e deixasse a criança dormir com a roupa que estava, em vez do habitual pijama, para facilitar a fuga. Então, nós estamos gravando aqui, eu não sei quando que vocês vão assistir essa aula, mas estamos gravando em plena pandemia do coronavírus, E nós tivemos uma amiga nossa, a preletora Miriam, que atualmente atua na Pomba Branca, na superintendência da Pomba Branca, e cuja filha, que morava, antes do início dessa pandemia, dessa paralisação toda, morava num apartamento junto com uma companheira, e essa colega dela de quarto, de apartamento, porque ela está estudando fora de casa, na região de Campinas, então foi alugado lá um apartamento em que mora ela e essa amiga dela que eu estou me referindo. E essa amiga dela, por conta de uma viagem, contraiu o coronavírus, o novo coronavírus. E ela conviveu com ela um bom tempo, até que fosse feito o diagnóstico. Então, tanto a filha da Miriam, que conviveu com essa pessoa, essa colega dela que foi infectada, tanto ela quanto a mãe dela ficaram em observação durante 2 semanas. E ao final de 2 semanas o resultado foi negativo. Então a gente está falando aqui de casos que estão no texto, mas a gente percebe que isso acontece também em coisas que estão perto da gente. Então no caso dela, da filha da preletora Miriam, não contraiu, não foi infectada pelo novo coronavírus, porque seguramente a mente dela não tinha nada de semelhante com a infecção pelo vírus. Então, graças a essa mente que estava em harmonia, com todas as coisas do céu e da terra, mesmo convivendo com alguém que tinha sido infectado, ela não contraiu a mesma epidemia. Então ela diz, continuando a senhora Miwa, quando transferi o seguro da casa, também tive grande ajuda de Deus, graças à minha fé. Então você vê que é uma pessoa que vai vivendo a vida sempre acompanhada de Deus e confiando nas suas ações, nas ações de Deus. Antes tinha a posse de outra seguradora, mas seu conceito deixou de ser bom, chegando a ser notícia de jornal. É a pólice de seguro contra incêndio, nós estamos falando. Então comecei a me preocupar, achando que caso acontecesse algo, não conseguiria receber nada. Pensando em trocar de seguradora, enviei um postal a Tóquio Kasai, cujo diretor era o senhor Yasuda, certa de que conseguiria receber a indenização caso necessitasse. Ele me visitou bem num dia em que meu marido estava ausente e fiz a inscrição de um seguro de 10.000 ienes, dizendo em tom de brincadeira: bom, o prêmio pago a uma seguradora é dinheiro jogado fora, mas precisamos de um seguro no valor de 10.000 ienes, pelo menos,
pois na hora de receber a gente tem muita dificuldade, desconto daqui, desconto ali, segundo ela, né? Só consegue receber a metade. Fiz isso em julho e cancelei o contrato com a outra seguradora, aquela que estava pegando má fama no mercado. Quando meu marido regressou, contei-lhe tudo, ao que ele retrucou, intrigado, né? Ficou bravo o marido. 10 mil ienes foi demais, né? É um dinheiro jogado em vão. Uma casa isolada como a nossa não se queimará, a não ser que o fogo comece aqui mesmo. É só tomar cuidado que não teremos incêndio. Não havia necessidade de fazer um seguro tão alto. Respondi-lhe que, mesmo deixando de comprar outras coisas, com o seguro ficaremos bem mais tranquilos e pagamos apenas o prêmio de julho. Com apenas um pagamento, já recebemos 9 mil ienes de indenização. Então, o que o professor Masato Taniguchi está ensinando aqui é que a gente paga seguro para ficar com a mente tranquila, viu? Né? Estando a mente tranquila, todos os infortúnios são afastados, né? Porque vigora a lei, semelhante atrai semelhante e dessemelhantes se repelem. Então, pelo fato de ela ter pago o seguro e de ficado com a mente tranquila, isso foi o motivo pelo qual o infortúnio não se aproximou dela, né? Então, o seguro é um dinheiro bem pago na medida em que vai trazendo tranquilidade para a pessoa, né? Então, não adianta falar assim, eu sou filho de Deus, não vou pagar seguro porque nenhum mal vai me acontecer. Se tiver profunda convicção disso, tudo bem, né? Mas se tem alguma ponta de dúvida, é melhor pagar seguro, viu? Porque a mente fica tranquila, né? Entregamos toda essa quantia. Bom, já recebemos 9 mil ienes de indenização. Então, daquele seguro que já tinha feito, que tinha pago apenas uma parcela, já recebeu 9 mil ienes. Entregamos toda essa quantia aos clientes e estamos nos esforçando e conseguindo sobreviver. Sinto-me muito grato em poder continuar com os negócios, contando ainda com a preferência dos clientes. Então, toda a atividade econômica que ela desenvolvia, né, foi possível continuar sem nenhum tipo de interrupção, graças ao apólice seguro que ela pagou, trocando inclusive de seguradora, né? Então vejam, quem tem a mente equilibrada, quem tem a mente sempre sintonizada com a mente de Deus, vai repelindo naturalmente esses infortúnios, né? E é assim que vai funcionando a lei mental, né? Semelhante se atrai semelhante. Esse é um tipo de formulação da lei mental. Semeia e colherás. Então, se nós queremos ter boa colheita, ou seja, bom destino, é importante nós semearmos, né? E é importante aqui nós entendemos o que é a semente, né? A semente é a palavra, né? A palavra é a semente, a colheita é o nosso destino, né? Então, a palavra, Seitune diz, tem 3 formas, né? Palavra falada, palavra pensada e a expressão fisionômica, né? Então, o professor Masato Taniguchi diz, nesse mesmo livro, A Verdade da Vida, volume 1, o quão é importante nós utilizarmos a palavra de forma adequada no nosso dia a dia, né? Então, expressando coisas divinas, falando sobre coisas divinas, pensando em coisas divinas, né? Ou seja, em todos os momentos, vê a luz e não a treva, né? Bom, aí a apostila prossegue, falando dos 3 fatores para a formação do destino do homem. Então, vocês têm essa figura aí no final da página 53, né? E que esquematicamente está representada a formação do destino do ser humano. Então, vocês têm aí um círculo, né? Em que metade desse círculo, 50% dele, está aí, é o número 1, karmas, né? Então, metade do nosso destino é influenciado pelos karmas que nós colecionamos nas vidas passadas, né? Então, por isso que, pelo menos na situação de início, né, da nossa vida, alguns nascem em ambientes mais favoráveis, outros nascem em ambientes menos favoráveis, né, justamente pela coleção de karmas que eles vieram acumulando ao longo de todas as encarnações que eles passaram. Então, a pessoa já entra nessa vida trazendo 50% do destino influenciada pelos karmas. Influenciado, mas não determinante, né? A gente sabe disso. Se nós formos fazer uma analogia com o mundo empresarial, mesmo que a empresa tenha fechado o ano passado, né, 31 de dezembro de 2019 com prejuízo, não significa que o ano de 2020 irá sofrer prejuízo do mesmo modo, né? Ela tem esse prejuízo acumulado,
mas tem a possibilidade, nesse exercício de 2020, reverter todo o prejuízo e acumular lucro ao invés, né? Então, mesmo que nós tenhamos nascido num país ou numa família não tão favorecida, né? Isso não é motivo para reclamação. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes a pessoa, por ter nascido num bom ambiente, né, tem mais possibilidade de se estragar na vida do que aquele que teve poucas oportunidades, né? Tudo é questão da mente, como é que vai conduzir a mente, né? Então, o passado, karma de vidas passadas é importante, porque influencia em 50%, mas não é o único fator. Então, se vocês forem ver nesse círculo, existe o número 2, chamado seres elevados, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de contar com a atuação de seres elevados, chamando os espíritos orientadores, né? Em outra linguagem também chama-se de anjo da guarda, né? Que são aqueles espíritos destacados, geralmente entre os espíritos antepassados, que acumularam tantos méritos que estão quase no nível divino, né? Então, esses espíritos são os espíritos que fazem com que nós, eventualmente, possamos até modificar o nosso destino, né? Agora, é importante perceber que eles não vão modificar se a gente não sintonizar nossa mente com eles, né? Por isso que as 3 práticas religiosas são importantes, né? Porque nas 3 práticas religiosas, nós estamos sempre reafirmando a nossa união com Deus, com o mundo mais elevado, onde somente o bem é a existência verdadeira, né? E nós vamos, então, saindo dessa inércia que muitas vezes podemos ter recebido pelo karma das vidas passadas, de que o homem é um ser material, e partir, deixando essa consciência de lado, partir decididamente para a consciência de que sou filho de Deus, sou um ser espiritual, né? Então, conforme você vai se sintonizando com essa vibração dos mundos mais elevados, né? Quando eu falo mais elevado, é mais próximo da verdade, homem, filho de Deus, ou da verdade, somente o bem, existência verdadeira, né? Então, é preciso que você tenha essas práticas feitas para sintonizar com esses seres elevados. Nosso anjo da guarda, né? E a Setunei vai ensinando que nós temos vários espíritos orientadores, né? Temos o espírito orientador titular, né? Que vai acompanhar a gente desde o início da nossa jornada até o final da nossa jornada. Durante o tempo todo ele está conosco, sempre enviando vibrações de salvação, né? Agora, como é que ensina a revelação divina da grande harmonia, né? Que se a nossa mente está em discórdia, não consegue captar as ondas da salvação de Deus, né? Então, quando essa revelação divina da grande harmonia fala em ondas de salvação de Deus, está falando justamente na ação desses seres elevados do mundo espiritual, desses espíritos mais elevados, né? Estão constantemente emitindo ondas de salvação. O que nos impede de recebê-las? Quando nós estamos em desarmonia com algo, ou com alguém, ou conosco mesmos também, né? Então precisa ver se não existe uma desarmonia com o outro, com o ambiente que você vive, ou com você mesmo, né? Então, se não tem, proceda à reconciliação, né? Se tem algo contra seu irmão, vai lá primeiro, se reconcilia com ele, né? Se tem algo contra um ambiente, se reconcilie com o ambiente, né? Procure ver as partes positivas que aquele ambiente está proporcionando, né? Quando você está num ambiente desfavorável, né? Se você entender que ele é importante, ele está oferecendo naquele momento, embora de forma desagradável, importantes lições para você absorver. Quando você tiver esse sentimento de que estou aqui, vou aprender tudo que esse ambiente tem para me ensinar do ponto de vista positivo, quando você tiver essa disposição, já está dando um passo para o ambiente melhorar, né? E aí você vai estar realmente nessa sintonia, né? Recebendo as ondas da sua ação do espírito protetor titular, que é aquele que nos acompanha do início até o final. E a Setunei também ensina que, além desse espírito protetor titular, temos outros espíritos chamados espíritos protetores em missão especial, né? E para cada missão que você tem a executar aqui na face da Terra, será destacado um espírito protetor versado naquela função. Então, por isso não precisa ter medo de ficar preletor ou de assumir algum cargo, né, na nossa associação local. No momento que você se dispuser a ser preletor, você terá a companhia desse espírito protetor em missão especial. No momento que você assumir ser o presidente de uma associação local, você terá também a companhia desse espírito protetor em missão especial versado nessa função de presidente de associação local, ou versado, como eu disse, naquela função de preletor, né? Então nós temos vários espíritos, né, nos auxiliando para que nossa missão aqui na face da Terra seja acumulada de êxito, né? Então, 1/4
do nosso destino é formado pela ação desses espíritos protetores, tanto titular como aqueles em missão especial, nas várias atividades que exercemos aqui na face da Terra. O outro terço, obviamente, é formado pelo nosso livre-arbítrio, né, ou pelo nosso esforço. Tá? Então, como eu disse, é importante que nós nos esforcemos para melhorar nosso destino, principalmente sabendo aquilo que a Seitianoye ensina. Né? Como ela diz, vai colher conforme semeaste, então procure sempre semear coisas boas. Né? Então, lembre-se que dentre as práticas religiosas está a meditação Shinsokan, está a leitura de sutras e livros sagrados, publicações sagradas de uma forma geral, né? Para que a nossa vibração mental vá se aproximando cada vez mais e seja igual ao Filho de Deus que nós somos. Né? Mas é importante não esquecer da terceira prática, que são os atos de amor. Né? Então, o nosso esforço é no sentido de despender esse amor. E o que é amor? Dentro do que a Seitianoye fala. Né? É importante ter claro o que é amor dentro do ensinamento da Seitianoye, porque o amor é uma palavra de muitos significados. Né? Então, se nós sairmos pela rua e perguntarmos o que é amor, o que é amor, cada pessoa provavelmente dará uma resposta diferente. Então, para que não ocorra essa confusão, é preciso que nós entendamos o que é amor dentro do ensinamento da Seitianoye. Amor dentro do que a Seitianoye ensina é o sentimento de unidade, eu e o outro somos um. Então não basta fazer bem aos outros. Porque se você pensar, eu sou bom e estou fazendo um favor para você, já separou, né? Tem um que faz a benfeitoria e outro que recebe, né? Mas o ato de amor que é feito com base no pensamento eu e você somos um, naquele momento ele já se satisfaz, porque o bem que eu estou fazendo ao próximo, estou fazendo a mim mesmo, né? Então é importante que nós executemos as ações de amor, né? Porque isso é justamente o quarto final que vai influenciar nosso destino, né? O nosso esforço, ou seja, fazer com que nossas ações espelhem o amor de Deus que ama a todos, né? Como Jesus Cristo ensinou, Deus dá o sol para os justos e para os injustos. Ele faz cair a chuva, tanto na plantação do mal, como na plantação do chamado bom. Assim é o amor de Deus imparcial, né? Então, amar aqueles que nos fazem bem é fácil, né? Mas o nosso esforço só se notabiliza, só se evidencia quando nós fazemos o esforço de amar até aqueles que aparentemente estão fazendo mal para mim, né? Agora, veja como é importante você ter não só a questão das leis mentais que regulam o nosso destino, como também da verdade vertical, que somente o bem é a existência verdadeira, né? Porque é difícil você amar o outro que aparentemente te fez mal, né? Enquanto você ficar preso àquela imagem da maldade, né? A Seitianoye ensina que somente existe o bem. Mas por que aquilo está aparentando o mal? Aí tem que entrar realmente com a verdade horizontal, né? O mal dele está refletindo algum mal que está dentro de mim e não estou conseguindo ver, né? Então, nós temos vários professores, né? Professores que dão lições maravilhosas, lições agradáveis, mas temos professores também que nos dão lições difíceis de serem digeridas, né? Mas a esses professores também devemos agradecer, né? Eventualmente, se alguém me fez um mal, é porque possivelmente esse mal está dentro de mim e enquanto ele estiver inconsciente, né, sem que eu saiba dele, eu não conseguirei transformá-lo. Então, muitas vezes, aquilo que parece alguma dificuldade, algum empecilho que nós estamos sofrendo porque alguém nos causou aquilo, né, é justamente o ponto que nós devemos fazer a devida reflexão, por isso que eu estou falando de esforço também, né? Fazer a devida reflexão e ver se não tem algo parecido com aquilo dentro de mim. E se nós somos honestos, nós vamos encontrar. E, portanto, aí está novamente a maneira pela qual nós conseguimos reverter o nosso destino. Uma vez que encontrei aquele mal, entre aspas, em mim, que eu faça então a transformação daquele mal em bem através dessa verdade que a Seitianoye ensina. Somente o bem é a existência verdadeira. Assim, na conjunção desses três fatores, karmas que nós recebemos, né, que nós acumulamos das existências anteriores, a ação dos espíritos elevados e também o nosso esforço fazem com que o nosso destino vá realmente para o lado do destino divino, né? Então, muito obrigado pela atenção e assim a gente se despede desejando a todos um feliz destino diante da aplicação dessas verdades que a Seitianoye ensina. Muito obrigado.